Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje sobre a Gemara, página Lamed Gimel é Lag, e a palavra Lag quer dizer 33. Página Lamed Gimel é página 33, e a página Lamed Gimel na Gemara, Masechet Shabbat, Talmud Bavli, Masechet Shabbat. Temos a honra aqui de ter o nosso queridíssimo Sérgio Batarelli. Shalom, shalom. O campeão internacional de boxe, nossa diretora. Shalom, Vrahá. Bom dia para todos. E o nosso querido Hillel. Shalom, Vrahá. Bom dia para todos. E nossa aula de hoje é sobre Lag BaOmer. E Lag BaOmer, a história de Lag BaOmer se encontra na página Lag, na página 33 da Gemara, Masechet Shabbat. E a Gemara que nos conta, toda a história começa com o Rabi Yehuda bar Ilai. Rabi Yehuda bar Ilai, ele recebeu dos romanos, do governo, o título de Rosh Medabrim Bechol Makom. Ele é o primeiro a falar em todo lugar. Então, se ele não é o primeiro a dar o discurso, ninguém pode falar. E um dia os sábios de Israel se reuniram e o Rabi Yehuda bar Ilai não apareceu. E ninguém pode falar nada, porque senão ia dar problema, Deus me livre, com o governo. E aí a Gemara pergunta de onde ele recebeu esse título. Primeiro, como terminou a história, que todos os sábios de Israel se reuniram, o Rabi Yehuda bar Ilai não veio, ninguém pôde falar nada. E, então, no outro dia perguntaram para ele, por que você não apareceu? Ele disse assim, olha, eu sou uma pessoa muito pobre, eu tenho um paletó, estava muito frio, minha esposa tinha saído com o paletó e não tinha outro paletó, então não pude sair de casa. Aí todos os sábios se reuniram e ninguém pôde abrir a boca. Então a Gemara pergunta, para se ele é uma pessoa tão importante para o Império Romano que ele tem que ser o primeiro a falar, como pode ser que ele não tinha um paletó para a esposa? Ou para ele, quer dizer, eles tinham um paletó só para os dois. Então a Gemara nos conta como aconteceu o fato de ele ter recebido esse título de o primeiro que pode falar em qualquer lugar. E dessa história nós aprendemos a história do Rabbi Shimon bar Yochai. Ou seja, a Gemara não conta pra gente a história do Rabbi Shimon bar Yochai, está contando o motivo que o Rabi Yehuda bar Ilai recebeu esse título de Rosh Medabrim Bechol Makom. E o motivo disso é a história do Rabbi Shimon bar Yochai. Então a Gemara começa nos contando o seguinte: vai mais caro ler Rosh Medabrim Bechol Makom. Por que chamaram ele de o primeiro que pode falar em todo lugar? Deyat ve Rabi Yehuda ve Rabi Yossi ve Rabi Shimon veyat Rabi Yehuda ben Geren Gabayo. Sentaram três grandes rabinos, eles estavam numa discussão muito construtiva. Esses rabinos eram o Rabi Yehuda bar Ilai, o Rabi Yossi e o Rabi Shimon bar Yochai, e na frente deles tinha uma pessoa chamada Yehuda ben Geren. Patach Rabi Yehuda vamar. Rabi Yehuda bar Ilai, ele começou a falar, isso é antes dele ser condecorado pelo Império Romano como o primeiro que pode falar em qualquer lugar. Agora, ele era uma pessoa pobre, ninguém conhecia ele era um grande sábio de Israel. Para vocês verem que sabedoria e dinheiro não tem ligação uma coisa com a outra. A pessoa pode ser o maior tzadik, o maior sábio, e ter um paletó, ele e a esposa mesmo um paletó. E nessa discussão, sendo que o Rabi Yehuda bar Ilai, ele era uma pessoa que tinha problemas financeiros sérios, então ele começou contando, olha, graças a Deus, que bonito, que agradáveis são as atitudes do Império Romano. Eles fizeram mercado municipal, eles fizeram pontes, eles fizeram balneários, aquedutos, trouxeram água, olha que bonito. Então o Rabi Yehuda bar Ilai estava querendo dizer assim, na época dos gregos, que antecedeu a época do Império Romano, os gregos só tiraram tudo que eles podiam da gente e não investiram nada na Terra Santa. E os romanos investiram. O Rabbi Shimon bar Yochai falou, você está certo, eles investiram, mas eles investiram para si próprios. Você não precisa elogiar eles. Eles fizeram os balneários para eles terem uma piscina para si próprios. Eles fizeram as pontes para cobrar pedágio. Eles fizeram o mercado
para tudo, inclusive para que tenha lá mulheres que querem se casar por uma hora, mas porque a aula é livre, né? Então não posso detalhar aqui o que a Gemara nos conta sobre esse assunto. Ele falou, até para aquilo eles fizeram o mercado, eles levaram em conta até o cantinho daquelas mulheres, tudo eles levaram em conta, somente não para que um judeu ganhe um dinheiro que ele vai fazer uma doação para uma instituição judaica, para que outro judeu possa estudar a Torá. Assim falou Rabbi Shimon Bar Yochai, isso não era a intenção deles. É como você falou hoje, nós estamos fazendo essa gravação com um aplicativo alemão. Você está indo para a Alemanha? Nosso aplicativo também é alemão. Eu falo, será que esses alemães pensaram, na hora que Rabbi Abraham comprou o aplicativo, pagou R$160 por ano para usar o aplicativo, será que eles pensaram que alguém vai usar esse aplicativo para ensinar a Torá? Eles fizeram aplicativo para ganhar dinheiro. Eles não pensaram... Eles pensaram em pessoas que precisam desse tipo de aplicativo, fotógrafos e não sei mais o que. Nunca devem ter imaginado que um rabino judeu ortodoxo vai usar esse aplicativo para dar uma aula de Torá. Então isso foi o que o Rabbi Shimon Bar Yochai falou. Não pode ser. Os romanos eles planejaram o mercado municipal com tudo. Somente não com o cantinho da reza, mas com o cantinho das mulheres que querem se casar por uma hora, isso eles pensaram. Mas o cantinho da reza para os comerciantes judeus, isso eles não pensaram. Então, o Rabbi Yossi, ele ouviu, ele falou, uau, ele ficou quieto. Ai, isso vai dar rolo. Os dois falando do governo, não pode falar do governo. Na época do Império Romano, você não podia abrir a boca. Você falou do governo, você fica sem boca. E é como na Rússia, né? Falou do Putin, desaparece, cai do não sei que andar, morre envenenado, mata a mulher mata ele depois que morreu, e todos os casos, a violência doméstica, assassinou a mulher levantou e assassinou ele de volta. Então o Império Romano era pior do que o Putin. De qualquer maneira, o Rabbi Yossi ficou quieto, ele não falou nada. Ele falou, qualquer coisa que ele falar a favor de um, a favor do outro, ele está complicando a vida dele. Esse Yehuda Ben Gerim, ele não podia ter repassado essa história, porque ele sabia, Deus me livre, ia dar uma tragédia. Só que ele falou só para um amigo para não contar para ninguém, o amigo falou só para o outro para não contar para ninguém, o outro falou só para o outro para não contar para ninguém, até que o mundo inteiro ficou sabendo. E na hora que o mundo inteiro ficou sabendo, os romanos fazem parte do mundo, eles ficaram sabendo também. E o que eles fizeram? Os romanos fizeram um decreto. Eles falaram o seguinte, esse Rabbi Yehuda Bar Ilai que falou bem deles, agora ele vai ser o primeiro a falar em todo lugar, que aí eles sabem que os rabinos de Israel, quando falarem, vai começar com alguém que fala bem do governo. E eles deram para ele esse título, eles fizeram uma lei que os rabinos não podem mais falar, a não ser que o Rabbi Yehuda Bar Ilai esteja lá e ele seja o primeiro a falar. Então, todo o tempo que esse imperador romano estava vivo, não sei qual era da época, tinha essa lei que se o Rabbi Yehuda Bar Ilai não fosse o primeiro a falar, ninguém podia abrir a boca. E o Rabbi Yossi, que ficou quieto, ele vai ser exilado para Tzipor. Tzipor é perto de onde minha filha mora, Galileia. E naquela época de Jerusalém para o Galil era tipo, o Galil era fim de mundo, tipo, era interior dos interiores dos interiores dos interiores. E o Rabbi Shimon, que falou mal deles, eles falaram pena de morte. Falou mal do governo, como na Rússia do Putin, pena de morte. E o Rabbi Shimon Bar Yochai, com o filho dele, o Rabbi Lazar, os dois foram se esconder na sinagoga. O que quer dizer se esconder na sinagoga? Vocês não têm ideia. Quando a gente fala hoje a palavra sinagoga, você imagina um lugar dentro da cidade, com água encanada, com luz. Mas antigamente a pessoa trabalhava no campo. Ele saía de casa quando ainda estava escuro, estava só a alvorada. Então ele rezava no campo, todas as sinagogas eram no campo. Ele rezava no campo, trabalhava, rezava Mincha e Arvit, rezava Arvit, enquanto ainda tinha um pouquinho de luz. Depois falava o Shema Israel de novo, depois das estrelas. Então as sinagogas eram no campo. Então era um lugar que não tinha telefone, não tinha nenhuma comunicação. Então ele e o filho se esconderam na sinagoga, eles falaram, os romanos não vão chegar lá.
Quer dizer, está numa sinagoga no meio do campo. Quando os romanos ficaram bravos que não encontraram mais eles, e o Rabi Shimon Bar Yochai, sendo que a esposa dele trazia todo dia a comida e água para eles na sinagoga, ele ficou com medo que vão complicar a vida dela. Ele falou, Deus me livre de um soldado romano seguir a esposa dele e vão colocar ela de cúmplice nessa história, coitada vai sofrer por causa deles. E não só isso, vão torturar ela e ela é capaz de falar onde está o próprio filho. O filho dela vai ser morto, imagina, ela nunca vai se desculpar a vida inteira de ter, mas ela numa tortura, ela pode entregar o próprio filho e depois ela vai querer se matar por ter feito isso. Então o Rabi Shimon falou, não vamos complicar a esposa. Ele pegou o filho dele e os dois fugiram para o Galil. Para os cafundados. Chegaram lá no Meron. Eu estive lá muitas e muitas vezes. O lugar é realmente, você pega um ônibus até Haifa, de Haifa o ônibus vai circundando as aldeiazinhas árabes, e de aldeia em aldeia, e vai uma viagem que, se fosse numa reta só, seria uma viagem rápida. Mas lá o caminho é no meio das montanhas, até chegar nesse lugar que é Kfar Meron. E lá no Meron, eles encontraram uma caverna, os dois entraram na caverna, e de repente aconteceu um milagre muito, muito, muito grande. Na frente deles surgiu do nada uma fonte, e de dentro da fonte surgiu do nada uma árvore de Haruvim. Os Haruvim tentam traduzir hoje como alfarroba, mas novamente os vegetais antigos, as pedras preciosas não tiveram rastreamento. Então pouca coisa a gente sabe. Na Torá está escrito o nome de 24 aves que elas não são puras, que elas são aves impuras. Se nós soubéssemos quais são essas 24 aves, todas as outras aves são puras. Então, você pega o seu Chumash traduzido para português, está lá coruja e cegonha, e está traduzido tudo. Mas a gente não sabe se a tradução está certa. Está lá o corvo e o urubu, está traduzido tudo. Mas a gente não tem como provar que eles traduziram certo. Então a gente não tem, hoje a gente pode comer um pato, uma galinha, mas as outras aves a gente não tem como comer, porque a gente não tem como provar que essa tradução está certa. É a mesma coisa em relação aos Haruvim. Surgiu uma fonte, uma árvore de Haruvim, tentam traduzir Haruvim como alfarroba, não sei se é alfarroba ou se não é, mas era uma árvore de uma fruta, que você podia comer essa fruta, não precisava de mais nada. Ela tinha todas as vitaminas e sais minerais e tudo que você precisava para o seu organismo. E porque eles precisaram ver com os próprios olhos o milagre que a árvore surgiu do nada e ainda saiu do meio da água. Porque pelo judaísmo, quando você planta uma árvore, tem que esperar 3 anos para comer a fruta dela. Isso é uma árvore que você plantou. Então está escrito no versículo, quando você plantar. Por que o versículo que te fala dos 3 anos de orlar, os 3 anos que você não pode comer a fruta da árvore? Por que o versículo fala quando você vier para a terra e você plantar? Por que o versículo tem que falar você plantar? É porque ele já está te dizendo que se essa árvore surgir por milagre, que você não plantou, ela surge do ar, surge da água, surge assim, repentinamente já começa a dar frutas. Ela não entra nessa classificação que você tem que esperar 3 anos. Só a árvore que foi plantada. A árvore que surgiu por milagre tem outra regra. Então eles entenderam que se o milagre aconteceu, nessas 2 coisas, eles entenderam que eles vão ter que ficar lá naquela caverna. E eles ficaram lá estudando o Torá, só que a pessoa não deve confiar quando você vê que aconteceu um milagre muito grande. Você vê que aconteceu um milagre muito grande. Yaakov Avinu, nosso patriarca, terceiro patriarca, Hashem prometeu para ele que vai proteger ele. E ele rezou, ele falou: Hashem, me salva do meu irmão, do Esav. E ele cita: Katumti mikol hasadim. Então, por que você está preocupado? Hashem, na ida, Hashem falou que vai te proteger, porque agora na volta você tem que se preparar para a guerra, dividir o povo em dois acampamentos. Se um acampamento lutar, o outro foge. E você tem que mandar presentes para Esav, você tem que rezar. Por que você tem que fazer tudo isso? Quando você foi para Haran, Hashem se revelou para você
e falou que vai te proteger. E agora na volta você não acredita? Então acredita, mas a gente fez para ele tantos milagres que ele acha que ele já terminou o crédito lá em cima. Então por isso ele rezou, se preparou para a guerra, se preparou para dar presente, se preparou para 3 coisas. Aqui é a mesma coisa, o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele falou, olha já, Hashem já fez um milagre, surgiu uma fonte dentro de uma caverna. Hashem fez outro milagre, surgiu uma árvore do nada. E a árvore já começou a dar frutas. Então minha conta lá em cima já terminou. Não vou imaginar que vai ter um terceiro milagre. Então eles tinham túnicas, naquela época não tinha roupas internas, tinha só roupas externas, só a túnica. E eles imaginaram, se eles vão ficar tanto tempo naquela caverna, a túnica vai gastar. Então eles se enterravam na areia da caverna, na terra, até o pescoço, e eles só saíam, na hora de rezar, eles colocavam a túnica e rezavam, e depois eles se enterravam novamente até o pescoço para não gastar a roupa, e eles estudavam Torá o dia inteiro. E Rabbi Shimon Bar Yochai, ele era um Tana, quando a gente fala a palavra Torá, tem uma vastidão, como se fala, imensidade. É uma coisa muito vasta. Pessoas acham que Torá é Torá escrita, só 24 livros. Quando a gente fala sobre Torá, estamos falando sobre Torá oral principalmente. E o que é essa Torá oral? Que ela vem de pai para filho, ela vem livros de Kabbalah desde a época do Adam Rishon, do Avraham Avinu. O que Avraham Avinu ensinava para as pessoas? Ele próprio, diz o Zohar, escreveu um livro de Kabbalah chamado Sefer Yetzirah. Para explicar esse livro, você já é um livro inteiro para explicar esse livro. Então, matéria lá não faltou, e o que eles estudaram eram os assuntos da profundidade, o lado oculto da Torá. E os dois estudaram 12 anos, e depois que eles saíram da caverna, como eles saíram da caverna? Ficaram lá 12 anos. Por que não saíram depois de 11, depois de 10? Por que saíram depois de 12 anos? Que passou Eliyahu Navi na porta da caverna e deu um berro e falou: quem pode avisar o Rabbi Shimon Bar Yochai que o Queisar morreu e os decretos dele foram anulados? Na hora que o Rabbi Shimon Bar Yochai ouviu isso, falou: isso só pode ser Eliyahu Navi. Porque quem sabe que a gente está aqui dentro? Ninguém sabe. Então, ele entendeu que é uma mensagem lá, mandaram Eliyahu Navi para comunicar ele e o filho saíram, e depois que eles saíram da caverna, eles viram um campo e pessoas trabalhando no campo. Eles levaram um susto tão grande, mas tão grande, eles falaram assim: como pode ser um judeu que podia estar estudando Torá, podia estar ensinando Torá, está perdendo tempo plantando, colhendo? Mas eles levaram um susto tão grande que o campo começou a pegar fogo. E eles olharam para outro campo e de novo, um susto tão grande. E imagina se você hoje, você ouve sobre pessoas importantes. Então, você imagina se a gente aqui, imagina nós aqui, no lugar de estar estudando Torá, se a gente estivesse trabalhando aí numa lavoura, numa roça, roçando. Então, ia ser um desperdício, certo? No lugar de a gente estar estudando Torá, ensinando Torá, a gente já está trabalhando na roça. Imagina a gente no Sudão, na Darfur, né? Agora ficaram famosos. Eu não sabia que tinha um país chamado Sudão, não sabia que a capital era Khartoum, e de repente eu ouvi falar que até a língua oficial deles é árabe, não sabia de nada. Ficaram famosos em 2 semanas, todo mundo ouviu falar que tem um país chamado Sudão. Aí eles mostram as fotos, as pessoas fugindo para o país ao lado, que é Chad, e você vê, você olha para aquelas pessoas, você fala: essas pessoas e os animais que eles estão sentados sobre eles têm o mesmo nível de cultura. Assim, estudaram igual. O burro que ele está sentado em cima eles têm o mesmo nível intelectual. O burro não sabe ler, a pessoa que está sentada em cima não sabe ler também. Então imagina se a gente fosse morar num lugar desses, fosse trabalhar na roça. Então o Rabbi Shimon Bar Yochai levou um susto. Ele falou: o judeu devia estar estudando Torá, ensinando Torá.
E no lugar disso ele está roçando. Não está coçando, está roçando. Está trabalhando na roça. E na hora que eles levavam susto, por causa que eles eram grandes tzadikim, na hora que você leva um susto desses, você desperta ali em cima, um anjo, Deus me livre, você desperta um Ketrug. Esse Ketrug é um anjo que desce para resolver esse problema. Então, quando você, Deus me livre, eu não vou entrar nesses detalhes que a aula não é sobre isso, mas cada campo que eles olharam, eles levaram o mesmo susto. Eles imaginaram que agora no outro campo vão ter pessoas estudando Torá, ensinando Torá, e no outro campo as pessoas estavam roçando, não estavam coçando, estavam roçando, e de novo eles levaram susto, de novo o campo começou a pegar fogo, até que saiu uma voz do céu e falou: vocês saíram para destruir o mundo, volta para a caverna. Eles voltaram para a caverna. Depois de mais um ano na caverna, por que um ano? 12 meses. O Rabbi Shimon Bar Yochai falou para o filho dele: olha, Mishpat Reshem Bagenon Shtem Roides. A sentença da pior pessoa do mundo, por mais possível e imaginável, no Gehenom, o que a gente chama de inferno, é 12 meses. Esse conceito, Gehenom, tem o conceito judaico, que é o lugar da retificação de 12 meses. Tem o conceito mitológico. Os cristãos pegaram o conceito do inferno deles da mitologia. Na mitologia tinha o Deus do bem e o Deus do mal. Então eles falaram: como o Deus do bem é eterno, o Deus do mal é eterno. Como o bem é eterno, o mal é eterno. No judaísmo não existe isso. Não existe Deus do mal, não existe mal eterno. Tem um versículo: olho por olho, dente por dente. Para que serve esse versículo? Se a pessoa chega num casamento, tira a dentadura e fala: agora quem mexer comigo leva soco na boca, vocês não vão poder me fazer nada. E se ele deu um soco na boca de alguém, vai ter que pagar a indenização pela vergonha que a pessoa passou, vai ter que pagar o médico, o implante, vai ter que pagar tudo. Então o que é dente por dente? E olho por olho, você tira o olho de alguém, você está assassinando ele. Então, diz o Zohar, olho por olho, dente por dente, vem te mostrar que a pessoa só recebe de castigo até no máximo o que ele fez de errado. Se ele fez errado, ele não se arrependeu, ele tem orgulho do que ele fez de errado e ele faria de novo, ele recebe o castigo somente pelo que ele fez, até o nível do que ele fez. Se ele se arrependeu, ganha um desconto enorme. Se ele assume que ele não vai fazer de novo, isso pela Torá já é considerado tshuvah. Ele se arrependeu de ter feito, já é tshuvah de Rabanan. Ele pode conseguir até 100% de desconto, trocar isso por tzedakah, por um estudo de Torá, por outras coisas. Mas então o Rabbi Shimon Bar Yochai falou: olha, o mal tem limite. Se a gente, o fato da gente ter se assustado e os campos terem pegado fogo, e isso foi a pior coisa do mundo, para a pior coisa do mundo você fica 12 meses no inferno. E essa caverna é um inferno. É um inferno, porque ficar dentro de uma caverna é um inferno. Então o Rabbi Shimon Bar Yochai falou: chegou a hora de sair. Mesmo assim, eles assim, estavam com medo, queira ou não queira, se a gente estivesse protegendo, aí eles não teriam medo. Só que, por causa que eles estavam com medo, eles não sabiam, sai, não sai, o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele ouviu uma voz do céu. Tinha um caçador próximo àquela caverna, e o caçador, ele ia dar uma flechada numa ave. E aí ele ouve, e a Gemara traz essas palavras em latim, uma coisa assim muito, muito interessante, que a Gemara, ela é escrita em aramaico, mas tem termos técnicos na Gemara. Termos técnicos aparecem muitas vezes em latim. Uma coisa muito interessante. Então, parece lá, sai uma voz do céu. A voz do céu determina, eu já vou traduzir direto, que essa ave vai se salvar. E aí o caçador, ele não acerta na ave. E aí depois ele tenta outra ave, eu não sei que tipo de ave que era, né? Com certeza não é um pardalzinho, senão nem tinha não sei o tamanho da ave. O caçador tenta dar mais uma flechada e novamente sai a voz do céu, fala que essa ave
está salva. E a ave se salva. E numa terceira ave, sai a voz do céu e fala, essa ave está morta. E aí ele acerta na ave. Aí o Rabi Shimon fala, então isso é sinal de que tudo é lá de cima. A gente não tem que ter medo. E ele sai, e novamente, o Rabi Lazar era mais jovem, né? Então o Rabi Lazar olha para o campo de novo, vê as pessoas roçando. E ele se assusta de novo, fala, como pode ser? Eles não estão estudando o Torá, eles estão trabalhando na roça. E aí o campo começa a pegar fogo, mas aí o Rabi Shimon Bar Yochai olha para o campo, o fogo apaga. Aí eles começam nessa... acende, apaga. E chegou numa sexta-feira, tinha um velhinho correndo com 2 pacotes de hadas, 2, como se fala, o buquês, né, o feixes, buquê de hadassim. O hadas é uma erva que tem um cheiro muito bom. Você fala uma brachá, borem minei besamim, a gente usa em Sukkot, junto com o lulav, o aravá. Então o hadas, ele tipo é um ramo de folhas que tem um cheiro muito bom. Então o Rabi Shimon Bar Yochai, ele vê que daqui a pouco já é Shabbat, ele vê que o velhinho tá difícil para ele carregar esses 2 pacotes de hadas. Então ele para o velhinho, ele pergunta, para onde você está correndo? Ele falou, estou indo para a sinagoga. E o Rabi Shimon Bar Yochai pergunta para ele, por que você está levando esses hadassim? Ele falou, para a gente fazer brachá, borem minei besamim. O Rabi Shimon falou, então é o suficiente um pacote, porque você, na sua idade, você está carregando com toda essa dificuldade, está carregando 2 pacotes. Aí o velhinho falou, olha, um porque está escrito Shamar, outro porque está escrito Zahor. Ou seja, os 10 mandamentos, eles aparecem 2 vezes na Torá. E tem uma palavra que aparece diferente. Uma vez está escrito, guarde o dia do Shabbat, Shamar tem uma Shabbat lekodesh. Outra vez está escrito, Zahor tem uma Shabbat lekodesh. Uma vez, lembre-se do dia do Shabbat, outra vez, guarde o dia do Shabbat. Então, o velhinho falou, olha, um é por causa que está escrito Zahor, o outro é por causa que está escrito Shamar. Aí o Rabi Shimon falou para o filho dele, está vendo a diferença entre eles e nós? A gente estuda a Torá e eles capricham nas mitzvot. Então, nós estamos iguais. Quer dizer, essa pessoa estava trabalhando na roça a semana inteira, plantou esses hadassim, agora ele colheu os hadassim, está levando para a sinagoga, então ele está usando o que ele está plantando, está usando para a mitzvah. Aí o Rabi Lazar acabou. E eles vão agora, o Rabi Shimon Bar Yochai se encontra com o genro dele, e agora começa uma história muito, que eu vou ter que contar em outra, vai ser mais uma aula agora, porque é uma história muito... cheia de detalhes. Muito louca, vamos dizer assim, muito surreal. Então vamos continuar. A gente grava amanhã. Amanhã, então, mas nós estamos próximos a Lag BaOmer, agora estaremos em Lag BaOmer. Agradeço ao nosso querido Sérgio Batarelli, que participou da nossa aula. Eu que agradeço, Abel. Oba, nossa querida diretora Rivka Haya. Beijo no coração de todo mundo. Oba, nosso querido Ilela Katan. Opa, shalom. E para todos vocês, Atzlachá, Briut, Panasá Beshefa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres e grande estilo. Amém. Vekoltov.